Na primeira vez que eu ouvi falar dela, eu ri. Não por maldade, por defesa. Porque aqui, onde a terra é vermelha e a noite engole a estrada, a gente aprende cedo que acreditar em tudo é enlouquecer. Só que naquele dia, o dia em que o sino tocou sem ninguém puxar, eu entendi que algumas histórias não existem para divertir. Elas existem para avisar. A mulher chegou na cidade como quem chega pedindo desculpa. Rosto bonito demais para lugar pequeno. Olhar baixo demais para alguém que ainda tem esperança. Ninguém sabia direito de onde vinha. Diziam que tinha fugido de um homem. Diziam que tinha perdido um filho. Diziam que tinha sido marcada antes mesmo de pisar aqui. E como sempre, a cidade escolheu a versão mais cruel e decidiu que era verdade. Ela tentou viver como gente comum. Lavou roupa no rio, pediu trabalho, assistiu missa. Mas bastava passar por um grupo de mulheres na feira para ouvir o sussurro. Aquela ali não é limpa. Bastava cruzar com algum homem bêbado na esquina para receber um olhar que já vinha com intenção. E o pior, quanto mais ela tentava ser invisível, mais o lugar fazia questão de lembrá-la de que existia, para punir. Eu vi o começo do fim numa coisa pequena. Uma tarde, ela saiu da venda com um saco de farinha e parou no meio da rua, como se tivesse esquecido para onde ia. O vento levantou poeira. O céu ficou cinza de repente e ela levou a mão ao pulso, escondendo algo com pressa. Eu achei que era ferida, só que não parecia ferida. Parecia um nó. Na mesma semana, começaram os favores. Gente que nunca ajudou ninguém passou a ajudar ela. O dono da venda perdoou dívida, uma senhora ofereceu tecido, um homem rico mandou chamar para conversar. E aquilo deveria parecer milagre, mas milagres não têm esse cheiro. Em volta dela ficou carregado, como antes de chuva, só que não chovia, era um peso que colava na pele. Na noite da festa do santo, a cidade inteira parou por um segundo. A música travou, as vozes murcharam, e um som atravessou tudo. Um toque de sino único, seco, vindo de lugar nenhum. O padre empalideceu. As velas tremularam, e ela, no meio do povo, deu um passo para trás como se tivesse levado um empurrão invisível. Eu estava perto quando ela tossiu, e juro por tudo, saiu fumaça da boca dela. Fumaça fina, escura, com cheiro de couro queimado. Ela cobriu os lábios na mesma hora, desesperada, e olhou em volta como quem espera ser desmascarada. Só que ninguém reagiu. Ninguém viu. Era como se os olhos do povo tivessem sido ensinados a ignorar. Ela correu para trás da igreja, para o escuro que dá no mato. Eu fui atrás, mais por curiosidade do que por coragem. E antes que eu chegasse perto o suficiente, eu ouvi. Não era grito, não era relincho. Era o som pesado de ferraduras batendo longe, batidas profundas, rápidas, raivosas, como se alguma coisa corresse sem querer parar. Ela se virou de costas para mim e falou com alguém que não estava ali. Eu não pedi isso. E uma voz respondeu. Não veio do ar, veio do chão, veio de dentro, veio como pensamento que invade. Você pediu sim. Só não teve coragem de dizer em voz alta. O corpo dela endureceu. O pulso brilhou por baixo do pano. Não luz bonita, mas um brilho quente de brasa escondida. E naquele instante eu percebi uma coisa que me gelou por inteiro. A história não era sobre uma criatura aparecendo no mato. Era sobre uma pessoa sendo tomada, devagar, como se o destino tivesse dentes. Antes de eu conseguir dar outro passo, ela olhou para mim, e o olhar dela não parecia dela. Parecia de alguém acordando dentro de um lugar errado. Os olhos estavam molhados, mas a expressão era vazia, como se o medo já tivesse cansado de gritar. Ela sussurrou. Se alguém te chamar para uma encruzilhada, não vai. E foi aí que o som das ferraduras ficou perto demais. O que todo mundo conhece da mula sem cabeça é o barulho, o galope impossível,
o fogo onde deveria existir rosto, o rastro de enxofre e terra queimada, a correria atravessando pasto, ponte, cerca, como se a noite fosse uma estrada particular para ela. Mas ninguém conta a parte mais perigosa, porque essa parte faz a gente perceber que não está seguro nem de dia. Ela não nasce pronta. Ela começa como gente. A mulher, a que chegou pedindo desculpa, foi virando silêncio antes de virar maldição. Esse é o detalhe que mata qualquer coragem. A transformação não é um raio, é um processo, um acúmulo, uma sequência de pequenas portas fechadas que empurram alguém até um lugar onde qualquer sim vira salvação. Eu descobri isso do pior jeito. Depois daquela noite atrás da igreja, eu não consegui esquecer. O som das ferraduras ficou na minha cabeça como um relógio contando. E quanto mais eu tentava me convencer de que foi imaginação, mais sinais apareciam. Animais inquietos, cães uivando sem motivo, o cheiro de fumaça surgindo em lugares onde não havia fogo. 3 dias depois, encontrei uma carta debaixo da minha porta, sem remetente, papel seco em noite úmida, letra bonita demais, e uma frase que me fez sentir o estômago afundar. Se você quer entender o pacto, venha ao pasto antes da meia-noite. Leve uma vela. Não olhe para trás. Eu deveria ter queimado a carta, mas eu já estava preso na mesma armadilha dela. A curiosidade que parece escolha, mas é puxão. E quando a noite chegou, eu senti que o caminho já estava pronto, como se a estrada esperasse por mim do mesmo jeito que esperou por ela. No pasto abandonado, eu vi as marcas no barro. Não eram pegadas normais. Eram sulcos queimados, como ferradura em brasa. E entre um sulco e outro, um rastro fino, reto, que parecia ter sido feito por metal arrastado. Uma corrente. Eu acendi a vela. A chama tremia sem vento. E então eu ouvi, vindo debaixo da terra, um som que não deveria subir, corrente vibrando, esticando, reclamando, como se algo preso quisesse se levantar. Foi ali que eu entendi a primeira regra do pacto. Ele não acontece no instante em que você diz sim. Ele acontece no instante em que alguém decide que você é a próxima pessoa a pagar. E quando a fumaça rasteira apareceu, eu senti uma presença encostar na minha nuca, não com mão, mas com intenção. Como se o próprio escuro sorrisse. Uma voz feminina, fraca, sussurrou dentro da minha cabeça. Não deixa eles te usarem como me usaram. Eu virei rápido e vi ao longe, atravessando a cerca quebrada, o brilho de um fogo que não iluminava nada, mas parecia olhar. O que todo mundo conhece da mula sem cabeça é o barulho, o galope impossível, o fogo onde deveria existir rosto, o rastro de enxofre e terra queimada, a correria atravessando pasto, ponte, cerca, como se a noite fosse uma estrada particular para ela. Mas ninguém conta a parte mais perigosa, porque essa parte faz a gente perceber que não está seguro nem de dia. Ela não nasce pronta. Ela começa como gente. A mulher, a que chegou pedindo desculpa, foi virando silêncio antes de virar maldição. E esse é o detalhe que mata qualquer coragem. A transformação não é um raio, é um processo, um acúmulo, uma sequência de pequenas portas fechadas que empurram alguém até um lugar onde qualquer sim vira salvação. Eu descobri isso do pior jeito. Depois daquela noite atrás da igreja, eu não consegui esquecer. O som das ferraduras ficou na minha cabeça como um relógio contando. E quanto mais eu tentava me convencer de que foi imaginação, mais sinais apareciam. Animais inquietos, cães uivando sem motivo, o cheiro de fumaça surgindo em lugares onde não havia fogo. 3 dias depois, encontrei uma carta debaixo da minha porta. Sem remetente, papel seco em noite úmida, letra bonita demais. E uma frase que me fez sentir o estômago afundar. Se você quer entender o pacto, venha ao pasto antes da meia-noite. Leve uma vela. Não olhe para trás. Eu deveria ter queimado a carta, mas eu já estava preso na mesma armadilha dela. A curiosidade que parece escolha,
mas é puxão. E quando a noite chegou, eu senti que o caminho já estava pronto, como se a estrada esperasse por mim do mesmo jeito que esperou por ela. No pasto abandonado, eu vi as marcas no barro. Não eram pegadas normais, eram sulcos queimados, como ferradura em brasa. E entre um sulco e outro, um rastro fino, reto, que parecia ter sido feito por metal arrastado. Uma corrente. Eu acendi a vela. A chama tremia sem vento, e então eu ouvi, vindo debaixo da terra, um som que não deveria subir. Corrente vibrando, esticando, reclamando. Como se algo preso quisesse se levantar. Foi ali que eu entendi a primeira regra do pacto. Ele não acontece no instante em que você diz sim. Ele acontece no instante em que alguém decide que você é a próxima pessoa a pagar. E quando a fumaça rasteira apareceu, eu senti uma presença encostar na minha nuca. Não com mão, mas com intenção. Como se o próprio escuro sorrisse. Uma voz feminina, fraca, sussurrou dentro da minha cabeça. Não deixa eles te usarem como me usaram. Eu virei rápido e vi ao longe, atravessando a cerca quebrada, o brilho de um fogo que não iluminava nada, mas parecia olhar. A vela apagou sozinha. Não foi sopro, foi como se a própria noite tivesse decidido que eu não merecia essa luz. E no segundo seguinte ao escuro completo, o galope começou, distante, mas acelerando. Vindo na minha direção com uma precisão que não parecia animal, parecia caçada. Eu corri, não pensei, não calculei. Meu corpo decidiu por mim, e eu atravessei o pasto tropeçando em raízes invisíveis, sentindo o chão vibrar cada vez mais forte. O som das ferraduras era tão alto que parecia estar dentro do meu peito, batendo no lugar do coração. Quando cheguei na estrada de terra, me joguei atrás de um tronco velho e tapei a boca com as duas mãos. O silêncio que veio depois foi pior que o barulho, porque silêncio assim não é ausência, é espera. Eu ouvi o cheiro antes de ver qualquer coisa, enxofre misturado com coisa podre, algo que fazia os olhos arderem mesmo de longe. E então, passando devagar pela estrada, devagar demais para ser natural, surgiu a silhueta. Ela era maior do que eu imaginava. O corpo tinha forma de cavalo, mas as proporções estavam erradas. As pernas eram longas demais. O dorso era arqueado como se carregasse um peso invisível. E onde deveria estar a cabeça, havia apenas fogo. Não chamas dançando, fogo parado, imóvel, como uma coroa de brasa que nunca apaga. Mas o pior eram as correntes. Elas arrastavam atrás dela, presas em algum lugar que eu não conseguia ver. E cada elo que tocava o chão deixava uma marca fumegante. Eu percebi naquele momento que as correntes não estavam ali para arrastar algo. Ou alguém. Ela parou bem na minha frente. Virou o corpo, devagar, com a paciência de quem sabe que a presa não tem para onde ir. E o fogo onde deveria estar o rosto piscou. Como se tivesse olhos por trás da chama, como se estivesse me reconhecendo. Eu não respirei. E então ela seguiu. O galope recomeçou, mas dessa vez com um ritmo diferente. Menos urgente, mas satisfeito. Quando o som sumiu completamente, eu desabei no chão e vomitei. Fiquei ali até o sol nascer, tremendo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Mas a resposta não veio do que eu vi, veio do que eu senti, a sensação inconfundível de ter sido escolhido. Voltei para a cidade no dia seguinte, mas nada estava igual. As pessoas me olhavam diferente. Não era medo, era reconhecimento. Como se elas soubessem onde eu tinha estado, como se pudessem sentir o cheiro que ainda grudava na minha roupa. Dona Celina, a doceira da praça, me parou no meio da rua. "Você foi lá, né?" Ela disse, segurando meu braço com força. "Você foi no pasto." Eu não respondi. Ela apertou mais. "Escuta bem o que eu vou te falar, menino. Agora que ela te viu, você tem dois caminhos. Ou você descobre como quebrar o pacto dela, ou você vira o próximo, o quê?
Ela soltou meu braço e deu um passo para trás, como se de repente eu fosse contágio. O próximo elo. E saiu andando rápido, olhando para trás a cada 3 passos. Eu fiquei parado ali no meio da praça, sentindo o peso daquela frase descer como chumbo. O próximo elo. As correntes. A mulher que sumiu. O pacto. Tudo começou a se encaixar de um jeito que eu não queria aceitar, mas eu precisava saber. Passei a semana seguinte investigando. Conversei com velhos da cidade. Revirei arquivos da biblioteca municipal. Procurei qualquer registro sobre mulheres desaparecidas, mortes estranhas, histórias que ninguém quisesse contar alto. E encontrei a cada 7 anos uma mulher sumia. Sempre no mesmo período, sempre sem corpo, sempre deixando para trás apenas rumores e um cheiro de enxofre que ninguém conseguia explicar. A última tinha sido Clarice, 3 anos atrás. Professora, quieta, do tipo que ninguém prestava atenção, até o dia em que ela não apareceu mais na escola. A casa dela foi encontrada trancada por dentro, a cama arrumada, a mesa posta, como se ela tivesse saído para pegar algo e simplesmente evaporado. Mas o detalhe que me fez sentir o sangue gelar foi outro. Todas elas, antes de sumir, tinham sido vistas perto da igreja, sozinhas, à noite, conversando com alguém que ninguém nunca conseguia descrever direito. Era uma sombra. Era um homem de chapéu. Era uma mulher chorando. As descrições mudavam, mas o lugar era sempre o mesmo. E eu sabia quem seria a próxima. Júlia. Eu a conhecia desde criança. Filha do ferreiro. Morava sozinha desde que o pai morreu, há 2 anos. Trabalhava na padaria, acordava cedo, vivia de cabeça baixa. Ninguém dava muita atenção para ela. E talvez fosse exatamente isso que a tornava perfeita. Comecei a segui-la. Não de um jeito perigoso. Apenas observando. Eu precisava ter certeza. E no 3º dia, vi o que esperava. Ela saindo de casa depois da meia-noite, descalça, vestindo um vestido branco que parecia ter saído de outra época. Ela caminhava devagar, sem pressa, como se estivesse sonâmbula, e foi direto para a igreja. Eu a segui mantendo distância, meu coração martelava. Cada passo que eu dava parecia ecoar alto demais, mas Júlia não olhava para trás. Ela entrou pela porta lateral, a que fica sempre trancada, e desceu a escada que leva ao porão. Eu nunca tinha entrado lá. Ninguém entrava, mas eu desci. O porão era pequeno, úmido, cheirava a mofo e cera velha. Tinha apenas um altar de pedra no centro, coberto por marcas que eu não conseguia ler. Não eram letras, eram símbolos, entrelaçados como correntes. E Júlia estava ajoelhada na frente dele, de costas para mim, imóvel. Eu ia chamá-la quando ouvi a segunda voz. Não vinha de lugar nenhum. Simplesmente estava ali, grave, sussurrada, como se fosse dita por várias bocas ao mesmo tempo. 7 anos se passaram. O ciclo exige renovação. Você sabe o preço. Você sempre soube. Júlia não se mexeu. A voz continuou. Entregue o nome, e será liberta. Recuse, e será acorrentada. Eu congelei, porque naquele momento entendi tudo. Não era maldição, era escolha. Cada mulher que sumia não tinha sido levada. Tinha entregue alguém, tinha dado um nome, e em troca tinha sido poupada. Mas a próxima carregava o peso. E quando o ciclo terminasse, ela teria que fazer a mesma escolha. Júlia levantou a cabeça e disse com uma voz que não parecia mais dela. Eu entrego. Meu sangue gelou. Ela continuou. Entrego o que veio atrás de mim. E virou o rosto. Me olhou diretamente nos olhos e sorriu. Eu corri. Subi a escada aos tropeços. Atravessei a igreja. Saí pela porta da frente sem olhar para trás. E só parei quando cheguei em casa, trancando a porta com tanta força que a madeira rachou. Mas não adiantou. Porque naquela noite, pela primeira vez, eu ouvi as ferraduras batendo dentro da minha casa, no corredor, no teto, dentro da parede. E quando olhei pela fresta da janela, vi Júlia parada na rua, descalça, vestido sujo de terra,
olhando para mim com aquele mesmo sorriso. Ela levantou a mão e apontou. Eu não dormi. Não podia, porque o som não parava. As ferraduras batiam em algum lugar entre o real e o impossível. Às vezes no telhado, às vezes embaixo do assoalho, às vezes tão perto da minha orelha que eu sentia o calor do fogo invisível. Quando o sol nasceu, o som sumiu. Mas eu sabia que era temporário. Eu tinha virado o nome. E agora restava descobrir se havia alguma forma de apagar o que tinha sido escrito. Foi aí que lembrei do padre Sebastião. Ele era velho, vivia sozinho numa casa no fim da cidade. Tinha sido padre da igreja principal por décadas, mas se aposentou de repente, sem explicações. As pessoas diziam que ele tinha enlouquecido, que falava sozinho, que via coisas. Eu bati na porta dele antes do meio-dia. Ele abriu devagar, me olhou de cima a baixo e disse apenas: "Entra rápido." A casa cheirava a papel velho e fumaça de vela. Tinha crucifixos em todas as paredes, mas não eram normais. Estavam virados de cabeça para baixo, como se estivessem protegendo contra algo que vinha de cima, não de baixo. Padre Sebastião me serviu café. Sentou na cadeira de balanço e esperou. Eu contei tudo. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois, levantou e foi até uma estante trancada. Tirou uma chave do bolso. Abriu e pegou um livro que parecia ter sido queimado e costurado de volta. "Isso aqui", ele disse colocando o livro na mesa, "não é santo, não é benzido e não deveria existir. Mas existe, porque alguém, em algum momento, precisou escrever a verdade." Eu olhei para a capa. Não tinha título, apenas um símbolo, o mesmo que eu tinha visto no altar do porão. Padre Sebastião abriu numa página marcada. "A mula sem cabeça não é uma lenda, menino. É um contrato que começou há mais de 200 anos, quando 3 mulheres fizeram um pacto com algo que não era Deus nem diabo. Era intermediário. Elas queriam proteção, queriam poder, e o que elas receberam foi exatamente isso. Mas o preço foi simples. A cada 7 anos, uma delas teria que se transformar, teria que carregar o fogo e teria que arrastar a corrente até encontrar a próxima. Mas por que corrente? Ele me olhou com uma tristeza antiga. Porque cada elo é uma alma. Cada mulher que aceitou o pacto e entregou outra em troca, vira parte da corrente. E a mula arrasta todas elas, para sempre. Eu senti o estômago revirar. "Quantas?" Ele virou a página. Havia uma lista, nomes escritos à mão, alguns apagados, outros riscados, outros queimados na borda do papel. 43, eu não consegui falar. Padre Sebastião continuou. "Você foi escolhido porque Júlia te viu como fraco, como alguém que não ia resistir. E agora, se você não fizer nada, você vai virar o elo 44. Mas..." Ele parou, respirou fundo. "Há um jeito de quebrar." Eu me inclinei para frente. "Como?" Ele fechou o livro, encontrando a primeira, a que começou o pacto, e fazendo ela desfazer o que foi feito. Mas ninguém sabe onde ela está, porque ela não morreu, ela simplesmente parou de existir como gente e virou outra coisa como o quê? Padre Sebastião olhou para a janela. O sol estava começando a descer. "Como a própria maldição, menino. É a mula, a primeira, a eterna, e todas as outras que vieram depois são apenas reflexos dela." Eu saí da casa do Padre Sebastião com mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara. Se eu quisesse sobreviver, precisava encontrar a primeira. E para isso, eu precisava seguir o rastro até o início. O problema é que começos são sempre os mais enterrados. Voltei para a biblioteca. Dessa vez, não procurei por desaparecimentos. Procurei por origens, registros antigos, mapas, escrituras de terra, qualquer coisa que falasse sobre a região antes da cidade existir. E encontrei algo estranho. Havia uma propriedade, uma fazenda antiga chamada Santa Cruz, que tinha sido abandonada há mais de 150 anos.
Segundo os registros, ela pertencia a 3 irmãs, Madalena e Sofia. Elas viviam sozinhas, sem maridos, sem família, e eram temidas. As pessoas as chamavam de benzedeiras, outras de bruxas. Em 1847, a fazenda foi queimada. Oficialmente, foi um acidente, mas os relatos da época diziam outra coisa. Diziam que as chamas eram azuis, que os gritos duraram a noite toda, e que quando o fogo apagou, não encontraram corpos, apenas cinzas e uma marca no chão, a mesma marca do porão da igreja. Eu precisava ir até lá. A estrada para a Fazenda Santa Cruz não estava em mapa nenhum. Tive que perguntar para os mais velhos, e a maioria fingia não saber. Até que um velho chamado Augusto, sentado na porta do bar, cuspiu no chão e disse: "Se cê tá procurando a cruz, cê já tá perdido, rapaz. Mas vai pela trilha do cedro, e não para quando ouvir chamado." Eu fui no final da tarde, ainda com luz, porque eu não era louco de entrar naquele lugar de noite. A trilha era estreita, cheia de mato e silenciosa demais. Nenhum pássaro, nenhum inseto, só o som dos meus passos e da minha respiração. Depois de 1 hora de caminhada, vi as ruínas. Não sobrou quase nada, apenas pedras enegrecidas, vigas caídas. E no centro de tudo, uma estrutura que parecia ter resistido ao fogo. Uma espécie de altar, ou poço, ou ambos. Eu me aproximei devagar. Via algo escrito na borda. Letras antigas, quase apagadas, mas ainda legíveis. 3 entregamos, 1 recebemos, todas pagaremos. Meu coração disparou. Abaixei para olhar dentro do poço e vi. No fundo, coberto de terra e folhas secas, havia ossos. Muitos ossos, pequenos demais para serem de adultos. E no centro, uma corrente enferrujada. Quebrada, mas com um elo ainda intacto. E nesse elo, gravado a fogo, havia um nome: Helena. Eu estava prestes a pegar quando ouvi. O galope, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Eu virei, e ela estava ali, a mula. Mas dessa vez não era Júlia, não era Clarice, não era nenhuma das que eu conhecia, era todas. O corpo mudava. A cada pisada era outra forma, outro tamanho, outra textura. Como se 43 mulheres estivessem tentando ocupar o mesmo espaço. E o fogo na cabeça não piscava mais. Ele me encarava. E então, pela primeira vez, ouvi a voz dela. Clara, humana, desesperada. Você não pode quebrar o que foi feito por escolha. Eu recuei. Ela deu um passo à frente. Mas pode escolher carregar, eu entendi. Ela não estava me caçando. Ela estava me oferecendo. Eu não corri. Não sei por quê. Talvez porque meu corpo soubesse que não adiantaria. Talvez porque pela primeira vez eu não estava sentindo medo. Estava sentindo reconhecimento. A mula parou a 3 metros de mim. O fogo na cabeça diminuiu, como se estivesse se acalmando. Entre as chamas, eu comecei a ver fragmentos, rostos, dezenas deles, sobrepostos, se dissolvendo uns nos outros, e todos me olhavam com a mesma expressão, súplica. A voz voltou, mas dessa vez era um coro, múltiplas vozes falando juntas, desafinadas, urgentes. Não somos monstro, somos peso. Não escolhemos maldição, escolhemos sobreviver. Eu respirei fundo. Então me explica, eu disse, tentando manter a voz firme. Me explica como isso começou. Me explica por que vocês estão presas. E me explica por que eu. O fogo pulsou. As correntes arrastadas atrás dela se retesaram, como se algo invisível puxasse de volta. E então, pela primeira vez, ela sentou, não como animal, como gente cansada. A voz que saiu foi diferente, mais antiga, mais quebrada. Helena, Madalena, Sofia, 3 irmãs, 3 escolhas, uma maldição. O chão ao meu redor começou a mudar. A terra se moveu sozinha, formando imagens, como sombras projetadas por uma fogueira que não existia. E eu vi, 1847, Fazenda Santa Cruz.
3 mulheres, jovens, de pé ao redor de um altar improvisado. Helena segurava uma faca, Madalena, um cálice, Sofia, uma corrente. Elas não estavam sozinhas. Havia algo ali com elas, algo que não tinha forma definida, apenas presença, massa escura flutuando entre as sombras, observando. Helena falou primeiro. Nós entregamos o que não queremos. Em troca, queremos o que nos foi negado. A presença se aproximou. Madalena continuou. Queremos poder sobre a nossa própria carne, sobre o nosso próprio destino. Queremos que ninguém mais nos use. A presença pareceu sorrir, ou talvez apenas existir com mais intensidade. Sofia terminou. E aceitamos o preço, qualquer preço. A presença respondeu, não com palavras, com entendimento. Um acordo que se formou diretamente nas mentes das 3. E então, Helena cortou a própria mão. O sangue pingou no cálice. Madalena bebeu. Sofia fechou a corrente ao redor do próprio pescoço. O pacto foi selado. Mas o preço não era o que elas esperavam. A imagem se dissolveu. A voz voltou, agora apenas uma. Helena. Nós queríamos liberdade, mas imortalidade presa. Cada uma de nós virou parte do ciclo. Eu, a que carrego. Madalena, a que escolhe. Sofia, a que registra. E todas as que vieram depois são ecos, sombras da nossa escolha. Eu engoli seco. E eu? Por que eu fui escolhido? O fogo piscou. Porque você viu. E quem vê, ou carrega, ou quebra. Como eu quebro? Silêncio, longo, pesado, e então, encontrando o que começou a presença, o que fez o pacto possível. Não fomos nós que criamos a maldição, nós apenas aceitamos o convite. E o convite veio de algo que estava aqui antes, algo que ainda está. Meu estômago afundou. Onde? A mula se levantou, as correntes se retesaram, e ela apontou com um movimento que não deveria ser possível sem cabeça, para uma direção específica. Leste, onde ficava não a igreja da cidade, a outra igreja, a que foi construída antes, a que ninguém usa mais, a que está trancada há décadas. Lá embaixo, no que foi enterrado, está o verdadeiro altar, e nele está o nome do que nos prendeu. Ela deu um passo para trás. Mas cuidado, porque ele sabe que você está vindo, e ele está esperando. E então desapareceu. Não galopou, não correu, simplesmente apagou, como fogo sem combustível. A igreja antiga ficava no topo do morro, cercada por árvores que pareciam ter crescido propositalmente para escondê-la. Eu nunca tinha subido até lá. Ninguém subia. Diziam que o chão era amaldiçoado, que quem pisava lá ouvia vozes, que a estrutura estava prestes a desabar. Mas quando cheguei, percebi que era mentira. A igreja estava intacta. Velha, sim. Coberta de musgo e trepadeiras, mas sólida, firme, como se tivesse sido preservada por algo além do tempo. A porta estava entreaberta. Eu empurrei devagar. As dobradiças não rangeram, e isso, de alguma forma, foi mais assustador do que se tivessem. Entrei. O interior era pequeno, apenas 6 bancos de madeira, um altar simples, e acima dele, uma cruz. Mas a cruz estava errada, torta, como se tivesse sido pendurada às pressas, ou por alguém que não sabia o que estava fazendo. Eu me aproximei e vi que, atrás da cruz, havia uma porta, pequena, quase imperceptível, feita da mesma madeira da parede. Eu abri e encontrei a escada. A descida era longa, mais longa do que deveria ser, como se o porão tivesse sido cavado muito além do necessário. As paredes eram de pedra, úmidas, cobertas de manchas que pareciam sangue seco, mas quando eu passei a mão, percebi que não era sangue, era ferrugem, como se correntes tivessem sido arrastadas por ali durante anos. No final da escada havia uma sala, e no centro da sala, o altar. Não era como o da outra igreja.
Esse era antigo de verdade, pré-colombiano, talvez, ou mais velho ainda, feito de uma pedra negra que parecia absorver a luz da minha lanterna. E sobre ele, gravado com precisão cirúrgica, havia um símbolo. Não era o mesmo das correntes, era maior, mais complexo, como se o símbolo das correntes fosse apenas um pedaço dele. Eu me aproximei, e então senti algo me observando. Não de cima, não de trás, de dentro do altar. Eu coloquei a mão na pedra, e ela estava quente, pulsando, como se tivesse coração. E então ouvi a voz. Não era Helena, não era nenhuma das mulheres. Era grave, antiga e profundamente humana. Você veio quebrar o pacto. Não era pergunta, era constatação. Eu não respondi. A voz continuou. Mas você não entende o pacto. Você acha que é sobre maldição, sobre punição, mas não é. É sobre escolha, sempre foi. E agora, você tem... A pedra começou a rachar, não de quebrar, de abrir, como se fosse uma porta. E de dentro saiu uma luz, não branca, não amarela, vermelha. E dentro da luz eu vi uma figura, ou algo que já foi homem, vestido como padre, mas com a batina rasgada, manchada, e nos olhos havia algo pior que maldade. Havia tédio, como se ele tivesse feito isso tantas vezes que já não sentia nada. Ele sorriu. Finalmente, disse, com voz que ecoava demais para ser natural. Outro que quer entender. Eu recuei. Ele deu um passo à frente. Não fuja. Você veio até aqui. Veio por escolha, assim como elas vieram. Assim como todos vieram. E agora, você vai fazer o mesmo que todos fizeram. Que todos fizeram o quê? Ele inclinou a cabeça. Escolher quem vai pagar no seu lugar. E foi aí que eu entendi. O homem, se é que ainda podia ser chamado assim, caminhou ao redor do altar com a calma de quem está em casa. Ele não parecia apressado, não parecia ameaçador, mas cada movimento dele fazia o ar ficar mais pesado, como se a própria realidade se curvasse ao redor da presença dele. Você está confuso, ele disse, parando do outro lado do altar. É natural. Todos ficam no começo, acham que é sobre bem e mal, sobre pecado e redenção. Mas não é sobre nada disso. Nunca foi. Eu tentei falar, mas minha voz não saiu. Ele continuou. É sobre necessidade. Você acha que as 3 irmãs eram malvadas? Que fizeram o pacto por ganância? Não, elas fizeram porque não tinham escolha. Assim como Júlia não tinha. Assim como Clarice não tinha. E assim como você não tem. Eu sempre tenho escolha. Consegui dizer finalmente. Ele sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos. Tem? Então por que está aqui? Por que desceu? Por que não fugiu quando teve a chance? Eu não respondi. Porque ele estava certo. Ele se aproximou do altar, passou a mão pela pedra negra como se fosse um animal de estimação. Meu nome era Teodoro. Padre Teodoro Mendes. Cheguei nesta região em 1823. Jovem, cheio de fé, cheio de certezas. Vim para salvar almas, para construir uma igreja, para trazer Deus para um lugar esquecido. Ele parou. Olhou para cima como se estivesse relembrando. Mas quando comecei a cavar a fundação, encontrei isso. Ele bateu no altar. Enterrado. Antigo. Anterior a qualquer cristão. Anterior a qualquer colonizador. Algo que os povos daqui sabiam que não deveria ser tocado. E eu toquei. A luz vermelha pulsou mais forte. E ele me tocou de volta. Teodoro me olhou diretamente. E pela primeira vez, vi o que havia por trás daqueles olhos. Não era vazio, era fome, uma fome antiga, insaciável. O altar é uma porta, ele disse, e do outro lado há algo que existe desde antes de termos nomes para ele. Algo que se alimenta de uma coisa muito específica. Escolhas impossíveis. O tipo de escolha que quebra a alma, que faz alguém entregar outro ser humano para salvar a si mesmo. Meu sangue gelou. E você alimenta essa coisa? Ele deu de ombros.
Eu sou essa coisa. Ou ela é eu. Depois de 200 anos não há mais diferença. Quando toquei o altar, ele me ofereceu algo simples: imortalidade, poder, tudo o que eu quisesse. E em troca, eu apenas precisava nutrir o pacto, trazer almas, não por força, não por violência, mas por escolha. Porque escolha tem gosto, e quanto mais impossível a escolha, mais saborosa ela é. Ele caminhou até mim, devagar, cada passo ecoando no silêncio. As 3 irmãs foram as primeiras. Elas vieram até mim desesperadas, queriam escapar de casamentos arranjados, queriam liberdade, e eu ofereci. Mas o preço era perpetuar o ciclo. Uma delas teria que carregar o fogo, e ela teria que escolher a próxima. E assim por diante. Para sempre. Mas por quê? Eu perguntei, sentindo a raiva subindo. Por que continuar? Por que não apenas parar? Teodoro riu, uma risada seca, quebrada. Porque não posso parar. O altar não permite. Ele precisa ser alimentado. E se não for, ele come a mim. E depois, ele sai. E come tudo. Todos. Você acha que 43 mulheres é muito? Imagine uma cidade inteira, um país, transformado em combustível para algo que não tem limites. Ele se aproximou ainda mais. Então eu faço meu trabalho. Eu encontro os desesperados, os perdidos, os que já estão à beira, e eu ofereço a mesma escolha que me foi oferecida: salvar a si mesmo, entregando o outro. Eu senti náusea. E agora você quer que eu faça isso? Teodoro parou, me encarou. Não quero nada. Eu apenas apresento a opção. Você pode recusar, pode sair daqui, pode tentar viver o resto da sua vida sabendo que foi escolhido. Mas ele apontou para cima. Ela vai continuar vindo, toda noite, até que você não aguente mais. E quando você quebrar, você vai voltar aqui e vai fazer a escolha. Todos fazem. E se eu destruir o altar? Ele sorriu. Tente. Eu peguei uma pedra do chão, grande, pesada, e bati no altar com toda a força que tinha. A pedra derreteu na minha mão. Não quebrou, não esfarelou, derreteu, como cera. Teodoro nem se mexeu. O altar não está aqui, ele disse calmamente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Este é apenas um reflexo, uma sombra. Você pode destruir essa igreja, pode queimar esta sala, mas o altar vai continuar existindo. Porque ele não é feito de pedra, é feito de escolhas. E enquanto houver gente escolhendo, ele continua vivo. Eu caí de joelhos, não por desespero, mas por exaustão. Porque, pela primeira vez, eu entendi que não havia saída. Não havia herói nessa história. Não havia final feliz. Havia apenas a escolha levava ao mesmo lugar. Teodoro se virou para sair. Você tem 3 dias, ele disse sem olhar para trás. Depois disso, o nome gravado vai queimar. E você vai virar o elo. Ou você pode vir aqui antes e dar o nome de alguém que você conhece. Alguém que está tão perdido quanto você. E então, você será livre. Por 7 anos. Até que chegue a sua vez de carregar o fogo. Ele parou na escada. Ou pode tentar a terceira opção. A que ninguém nunca tentou. Eu levantei a cabeça. Que opção? Ele olhou para trás. E nos olhos dele, pela primeira vez, vi algo que parecia curiosidade. Encontrar quem quebrou a regra. Quem tentou escapar sem pagar. E terminar o trabalho que ela deixou incompleto. Quem? Teodoro sorriu. A que desapareceu há 14 anos. A que deveria ter escolhido, mas não escolheu. A que fugiu. E que, por causa disso, deixou o ciclo incompleto. Ele começou a subir. Se você encontrá-la, talvez haja um jeito de quebrar tudo de uma vez. Ou talvez você apenas descubra por que ninguém tenta. E sumiu nas sombras da escada. Eu fiquei sozinho naquela sala por horas, tentando processar, tentando entender, tentando encontrar alguma brecha, alguma forma de sair daquilo sem destruir outra pessoa. Mas não havia. Os que,
A menos que eu encontrasse a que fugiu. Voltei para a casa do padre Sebastião. Ele estava me esperando, como se soubesse que eu voltaria. Você foi lá embaixo, ele disse antes mesmo que eu viu ele. Assenti de novo. Padre Sebastião suspirou. Serviu 2 copos de cachaça. Me entregou um. Bebe. Você vai precisar. Bebi. A cachaça queimou, mas foi um alívio sentir algo além de medo. Ele te falou da fugitiva? Padre Sebastião perguntou. Falou? Quem é ela? Ele abriu o livro queimado de novo, folheou até uma página específica e apontou para um nome que estava circulado em vermelho. Carmen Oliveira, 2011. Carmen era professora, mãe solteira. Tinha um filho de 6 anos. Quando chegou a vez dela de escolher, não conseguiu dar o nome de ninguém. Então, ela fez algo que ninguém tinha feito antes. Ela pegou o filho e fugiu. Fugiu para onde? Ninguém sabe. A última vez que foi vista, estava na rodoviária, de madrugada, com o menino no colo. Depois disso, nada. Nenhum registro, nenhuma notícia. Como se ela tivesse simplesmente evaporado. Mas Teodoro disse que ela deixou o ciclo incompleto. O que isso significa? Padre Sebastião fechou o livro. Significa que, ao fugir, ela não quebrou o ciclo, apenas pausou. E quanto mais tempo ela fica escondida, mais instável o pacto fica. Por isso as aparições estão mais frequentes. Por isso a mula está mais agressiva. Ela está tentando forçar Carmen a voltar, ou forçar outra pessoa a completar o trabalho que ela deixou para trás. E o filho, o que aconteceu com ele? Padre Sebastião me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Essa é a parte que ninguém quer falar, porque o filho dela tinha 6 anos em 2011, e agora ele teria, eu fiz a conta, 19 anos, a mesma idade de Lucas. O garoto quieto que trabalhava no mercado, que nunca falava com ninguém, que sempre parecia estar olhando para trás, como se esperasse algo. Não, eu disse, sentindo o estômago afundar. Não pode ser. Padre Sebastião não respondeu, mas a resposta estava no silêncio. Encontrei Lucas no fim do turno, saindo do mercado. Ele estava com a mochila nas costas, fones de ouvido, olhando para o chão, como sempre. Lucas! Eu chamei. Ele parou, tirou os fones devagar, me olhou com uma expressão cansada, não de surpresa, de resignação. Você descobriu, ele disse. Não era pergunta. Eu me aproximei. Seu nome não é Lucas, é? Ele sorriu, um sorriso triste. Não. Mas é o nome que ela me deu quando a gente fugiu, para ninguém me achar, para ninguém fazer a conexão. Onde ela está? Ele olhou para o céu, como se estivesse considerando se devia ou não responder. Então, ele disse, vem comigo. Andamos em silêncio pela cidade. Lucas me levou para uma parte que eu não conhecia, além dos trilhos do trem, onde as casas eram mais velhas, mais abandonadas, e onde ninguém ia à noite. Ele parou na frente de uma casa pequena. Janelas tapadas, porta trancada com cadeado. Ela está aqui, ele disse, mas não como você espera. Ele tirou uma chave do bolso. Abriu o cadeado, entramos. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Não era podre, era doce, enjoativo, como flores morrendo. Lucas acendeu uma vela, e eu vi. No canto da sala, deitada numa cama improvisada, estava uma mulher, magra, pálida, com os olhos abertos, mas vazios. Mas é uma respiração mecânica, sem vida. Ela está assim há 5 anos, Lucas disse, sentando ao lado dela. No começo, ela conseguia falar, conseguia se mexer, mas a cada ano que passa, ela perde mais um pedaço, porque o pacto não deixa ninguém fugir de verdade. Ele cobra, aos poucos, até não sobrar nada. Eu me ajoelhei ao lado da cama. Carmen, você me ouve? Os olhos dela se moveram, lentamente, até me encarar. E então, pela primeira vez desde que entrei, ela falou,
A voz era um sussurro quebrado. Você veio terminar? Eu não soube o que responder. Ela continuou. Eu tentei quebrar. Tentei fugir, mas não dá. Ele sempre encontra, sempre cobra. Lucas segurou a mão. Mãe, não. Ela ignorou. O único jeito é dar o nome. Mas eu não consegui. Por quê? O nome que eu precisava dar. Ela olhou para o filho. Era dele. Meu sangue gelou. O pacto queria o Lucas? Ela assentiu, lágrimas escorrendo dos olhos vazios. Ele disse que se eu desse o nome do meu filho, eu seria livre, para sempre, porque sacrifício de sangue vale mais. Quebra o ciclo, mas eu não consegui. Então eu fugi, e agora eu pago. Dia, todo segundo. Lucas apertou a mão dela. E eu pago também, ele disse, me olhando, porque agora sou eu que estou preso. Enquanto ela não morrer, ou enquanto eu não completar o que ela não fez, nós dois ficamos aqui, parados, nem vivos nem mortos. Eu olhei para os dois, mãe e filho, presos num limbo que não tinha final. E então entendi. Teodoro não me mandou achar Carmen por bondade. Ele me mandou porque essa era a escolha. Ou eu dava um nome aleatório e virava parte do ciclo, ou eu terminava o trabalho de Carmen e dava o nome de Lucas. Eu saí daquela casa sem falar nada, sem olhar para trás, porque se eu olhasse, eu ia desmoronar. Caminhei pela cidade a noite toda, tentando encontrar uma saída, uma brecha, qualquer coisa que não envolvesse destruir alguém, mas não havia. Toda opção levava à mesma conclusão. Alguém tinha que pagar. E quanto mais eu pensava, mais eu percebia o quão genial era o desenho do pacto. Porque ele não precisava de demônios, não precisava de fogo e enxofre. Ele apenas precisava colocar pessoas boas em situações impossíveis e deixar que elas se destruíssem sozinhas. Ao amanhecer, voltei para a igreja antiga, desci a escada. Teodoro estava lá, esperando, como sempre. Decidiu? Ele perguntou. Não, eu disse, porque não vou jogar seu jogo. Ele inclinou a cabeça. Não é meu jogo, Ed. E realidade não se recusa. Então muda a realidade. Ele riu. Eu não tenho esse poder, só o altar tem. E o altar não muda, apenas consome. Eu me aproximei dele. E se eu te der meu nome? E se eu me oferecer como sacrifício? Teodoro parou de rir. Pela primeira vez, vi algo parecido com surpresa no rosto dele. Você não pode dar o próprio nome. O pacto exige escolha, exige traição. Se você se oferece, não tem gosto, não alimenta nada. Então, o altar não quer morte, quer culpa. Ele não respondeu, mas eu vi nos olhos dele que eu estava certo. É isso. Eu disse, sentindo as peças se encaixando. Não é sobre matar, é sobre fazer alguém escolher matar, sobre corromper, sobre transformar gente boa em gente que carrega peso pelo resto da vida. É sobre criar mais você. Teodoro deu um passo para trás. Cuidado com o que você diz. Porque eu tô certo? Porque você finalmente percebeu que é só uma ferramenta? Que o altar te usa tanto quanto usa todo mundo? Ele não respondeu. E nesse silêncio, eu entendi a terceira opção. A verdadeira. Parte 12. A oferenda verdadeira. Você quer sair, eu disse, olhando para Teodoro. Quer ser livre, mas não consegue, porque você fez um pacto, e pacto não se quebra, a menos que... Ele me encarou, e pela primeira vez em 200 anos, vi medo nos olhos dele. A menos que o que te prendeu seja destruído, eu completei. E a única coisa que te prende é sua própria escolha. A escolha que você fez quando tocou o altar. Não, ele disse recuando. Não é assim que funciona. Não? Então por que você ainda está aqui? Por que você não saiu nunca? Por que continua fazendo o trabalho? Ele abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Mas não conseguiu responder, porque ele sabia. Ele sempre soube.
O altar não o prendia. Ele se prendia, porque aceitou o poder, aceitou a imortalidade, aceitou não morrer. E no momento que aceitou, perdeu a única coisa que poderia libertá-lo, a capacidade de desistir. Eu me virei para o altar. Você me quer? Eu gritei. Quer minha alma? Então eu ofereço, mas não do jeito que você quer. A luz vermelha pulsou, mais forte. Eu ofereço a escolha de não escolher, de quebrar o ciclo não alimentando ele, de recusar o jogo inteiro. O chão tremeu. Teodoro gritou: Você não pode fazer isso! Posso, e vou. Coloquei as mãos no altar e senti fome, raiva, desespero. O altar queria minha escolha, queria minha traição, queria que eu quebrasse, que eu entregasse Lucas, ou Júlia, ou qualquer um. Mas eu não dei, eu apenas pensei, eu escolho nada. E o altar gritou, não com som, com sensação, uma onda de fúria que atravessou meu corpo inteiro, como se algo tentasse me rasgar de dentro para fora, mas eu segurei, porque eu entendi a única verdade que importava. O altar se alimentava de culpa, e sem culpa, ele morria de fome. A luz vermelha começou a falhar. Teodoro caiu de joelhos. Não, eu preciso disso. Mas não era mais com o altar que ele estava falando. Era comigo, porque pela primeira vez ele percebeu que dependia de alguém aceitar o jogo. E se ninguém aceitasse, ele não tinha poder nenhum. O altar começou a rachar. De verdade dessa vez. Pedaços caindo, luz escapando. E de dentro eu ouvi vozes. Dezenas, centenas. Todas as mulheres que tinham sido presas. Todas as escolhas que tinham alimentado aquilo. E então, uma voz mais alta que todas. Obrigada, Helena. E com ela, todas as outras. O altar explodiu. Não com fogo, com silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia que o mundo inteiro tinha parado de respirar. E quando a poeira baixou, Teodoro tinha sumido. Não tinha corpo, não tinha cinzas, apenas ausência, como se ele nunca tivesse existido. Eu saí daquela igreja cambaleando. O sol estava nascendo e pela primeira vez em semanas eu não senti medo. Voltei para a casa de Lucas. Carmen ainda estava na cama, mas quando entrei, ela estava sentada, sozinha, os olhos claros, vivos. Acabou? Ela perguntou com a voz trêmula. Acabou, eu disse. Ela desmoronou, chorando, rindo, as duas coisas ao mesmo tempo. Lucas entrou correndo, viu a mãe e abraçou ela como se fosse a primeira vez em anos, e talvez fosse. 3 meses depois, Júlia me parou na rua. Eu lembro, ela disse. Lembro de tudo, do porão, da escolha, de te apontar. E eu sinto muito. Não precisa, eu disse. Você só fez o que achava que precisava fazer. Ela segurou minha mão. Mas eu não precisava. Eu poderia ter recusado. Como você recusou? Talvez. Mas ninguém te ensinou que recusar era uma opção. E agora você sabe. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas real. E seguiu em frente. Eu nunca mais vi a mula sem cabeça. Nunca mais ouvi o galope, nunca mais senti o cheiro de enxofre, mas às vezes, em noites muito quietas, eu ainda ouço o som das correntes, distante, falhando, como se algo que foi preso por tempo demais ainda estivesse aprendendo a andar livre. E eu penso nas 43 mulheres, e em todas as outras que vieram antes, e em quantas poderiam ter sido salvas se alguém tivesse simplesmente dito não. Porque no final, a maldição nunca foi o fogo, nunca foi o galope, nunca foi a transformação. A maldição sempre foi acreditar que não havia escolha. E a liberdade sempre foi perceber que sempre houve. Fim. Eles dizem que a igreja antiga desabou 1 semana depois, que a fundação cedeu, que não sobrou nada. Mas eu sei a verdade. A igreja não desabou, ela simplesmente
deixou de ser necessária, porque o altar nunca esteve na pedra, estava em nós. E quando paramos de alimentá-lo, ele morreu de fome, e todo mundo que foi preso com ele finalmente pôde descansar, inclusive Teodoro, porque no final ele também era só mais uma vítima, só que ele escolheu se tornar um monstro, e nós escolhemos não ser.